Olá, eu sou a Brena, coordenadora pedagógica do FIME, e dou início a mais um encontro com uma professora, né, a professora Karine Teles, que ministrou para o FIME o curso Sons e Palavras. A professora Karine Teles é educadora musical e musicoterapeuta, idealizadora da proposta pedagógica musical e musicoterápica Som na Caixa Vivências Musicais. É coordenadora do Espaço Som na Caixa, professora das especializações em Arte e Educação para o Ensino de Música e Musicoterapia no Instituto Graduale. Atua com formação, consultoria e desenvolvimento de recursos pedagógicos musicais e musicoterápicos. Tem experiência com musicoterapia nas áreas preventiva social, neurodesenvolvimento infantil e saúde mental. Então, é com muita alegria, muita satisfação que eu dou as boas-vindas à professora Karine Teles e, desde já, agradeço a sua participação, a sua disponibilidade em participar desse momento aqui conosco. Boa noite, Brena. Boa noite a todos que assistirão ao vivo ou assistirão futuramente. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário. É uma alegria para mim, Brena, eu que agradeço ao convite, o privilégio de integrar esse evento tão diverso que tem sido apresentado, né? Tem apresentado tantas possibilidades formativas para instrumentistas, para educadores musicais, para jovens, né, que estão começando sua trajetória musical. Então, muito feliz mesmo e agradeço aos 49 inscritos, né, no curso. Isso. Espero que vocês estejam aproveitando as 4 aulas, os conteúdos todos que eu enviei, as apostilas, as descrições, os recursos. Isso, maravilha. Então, assim, já começando, valendo, eu já deixo com você a palavra para que você possa compartilhar algo mais aqui conosco nesse momento, né? Uma faixa bônus do curso Sons e Palavras, e compartilhar um pouco da sua experiência na música, sua experiência profissional como educadora também, né? E um pouco dos seus conhecimentos, né? Um pouco, algo mais dos seus conhecimentos que foram construídos ao longo da sua trajetória formativa e profissional, tá bom? Obrigada, Brena. Eu gostaria, nesse primeiro momento, convidar, se tiver alguém assistindo ao vivo, se desejar entrar aqui na sala para estar conosco. Eu acredito que lá no YouTube vocês vão ter o link da sala, vocês podem solicitar. Convido você, que mesmo que não queira ingressar, a comentar, fazer perguntas, trazer dúvidas, trazer colocações em relação às 4 aulas. É muito bom para mim ter esse feedback e, principalmente, aprender com vocês, com os 49 alunos, no caso, que eu sei que não estarão aqui, mas os que estiverem, eu agradeço se quiserem trazer algo para acrescentar nessa noite.
Eu gostaria de compartilhar nesse primeiro momento aqui, deixa eu ver aqui que já tem um comentário. Pronto, a Brenda que compartilhou lá com o chat ao vivo. Eu quero falar primeiro com vocês um pouco da minha trajetória. Por que eu gostaria de compartilhar um pouco da minha trajetória? Porque eu acredito que em algum momento da minha história você se identifique. Em algum momento que eu passei, talvez foi o que você está passando, ou já passou, ou talvez vai passar um dia. Talvez as minhas experiências que eu tenho vivido até o momento sejam, vamos pensar assim, uma lição, algo que te ajude nessa sua caminhada como futuro educador musical, ou um atual já que já esteja aí atuando, seja no contexto da escola regular, seja no contexto da escola especializada, seja no contexto de espaços como a própria Casa da Vó Dedé, que é um espaço que, inclusive, é uma modalidade de espaço, de território, onde há aprendizagem das artes que tem crescido aqui no Brasil e tem tido um significado grande para populações, para comunidades diversas, que muitas vezes não têm acesso a espaços especializados por causa dessa questão de recursos e financeiro. Então, eu sou Karine Teles e eu sou mãe de 3 meninas. Eu gosto de falar que sou mãe porque é um dos territórios que eu aprendo bastante nesse sentido das especificidades da infância, das especificidades do aprender na infância, de observar a infância, escutar a infância, é sendo mãe. É um dos laboratórios riquíssimos que eu tenho até hoje. Mas a minha história com a música começou na infância. Eu sou nascida na cidade de Crato, no sul do Ceará, uma região conhecida como Cariri cearense, uma região que tem vamos dizer assim, uma pluralidade de expressões artísticas. Então, na minha infância, eu tinha contato tanto com essa música que é rotulada como uma música erudita, a partir de um teatro que havia, uma escola de música que havia lá no Crato, que é a Sociedade de Cultura Artística, e um projeto que existe até hoje, que é o projeto que foi fundado pelo Padre Ágio, que hoje é chamado Vila da Música, mas antes era Sociedade Lírica do Belmonte. E eu também tinha contato com a música que é tida como música popular brasileira, a partir dos artistas que minha família ouvia, meus pais ouviam, que tocavam no rádio, né? Essa música tanto aqui estava na moda nas novelas, que as novelas ditavam tanto, e ainda ditam o que nós ouvimos, né? A música que está tocando no momento. E tinha também uma relação com a música que é considerada a música das tradições populares, da cultura popular, porque onde eu moro é uma região que tem muitas expressões de cultura popular. Então, a minha infância foi e os artistas da terra. É importante falar sobre isso. A minha região tem compositores. Olha aí, Maria Cristina, tudo bem? Seja bem-vinda. Também tem 3 filhas. Exatamente. E eles dão esse aprendizado. Bem-vinda, Maria Cristina. Se quiser falar aí de onde você é, tá bom? Sua região, agradeço. Quiser falar, se você é professora, agradeço saber essas informações. Eu estou de olho aqui nos comentários. E aí, tinha esses artistas também da minha região, artistas autorais da música popular caririense. E no meio disso, eu tinha essa relação com a escuta do rádio, tinha essa relação com a sonoridade que era ouvida em casa, e eu tinha uma relação com um amigo, um aluno, na verdade, do meu pai, que meu pai é professor, e meu pai tinha um aluno que era um pianista, que ainda hoje é, inclusive, Dielson Mendonça, mas na época era um jovem. E foi na casa de Dielson Mendonça, quando o papai ia para lá para conversar sobre outros assuntos ligados às disciplinas que papai estudava. Ela é de Sampa, da aula de piano e musicalização. Bem-vinda, que bom saber.
Bom saber. E aí, eu observava algo que tinha na casa dele e algo que ele fazia. Ele era um jovem estudante de piano, só que ele era um jovem estudante de piano, vamos dizer assim, como nós falamos, a Maria, que é professora de piano, sabe bem, prodígio. Ele era um pianista prodígio. Ele tocava repertório tanto de música instrumental brasileira, como tocava também as peças da música europeia, da música erudita europeia. Tocava Chopin, tocava Beethoven, tocava Hermeto Pascoal. E aquele instrumento, que no caso era o piano, foi um instrumento assim que me capturou, o timbre dele, e eu ficava ali paradinha ao lado do piano. Mas tudo bem, era algo que eu ficava encantada e comecei a ouvir repertório de piano. E lá na minha rua, eu percebi um instrumento, um timbre, que eu não conhecia bem, um vizinho que tocava, e aí nós descobrimos que era um cavaquinho. Meu pai perguntou para o vizinho, que ele percebeu que eu ficava ouvindo aquele cavaquinho, e ele olhou para o vizinho e perguntou: Você daria aula para minha filha? Isso eu tinha uns 6, 7 anos. E uma paisagem sonora bem, bem diferenciada, bem diversa. E aí, meu pai perguntou para o vizinho, só que o vizinho não era um professor, ele era alguém que tinha aprendido a tocar cavaquinho e se sentava todos os dias para tocar o seu cavaquinho. Ele não era um educador musical. Mas ele disse sim. E eu lá, com os meus 7 anos, ganhei um cavaquinho verde e ia uma vez na semana ter aula de cavaquinho. Aí vocês podem imaginar. Karine, por que você está falando isso? Porque nós que somos educadores e educadoras musicais precisamos ter uma percepção que o fato de você tocar um instrumento não faz de você um professor desse instrumento ou um professor de música. Esse meu vizinho era um instrumentista, mas isso não fazia ele um professor. E aí eu vou lhe mostrar por quê. Aqueles encontros naquela casa com aquele instrumento eram um tormento. Porque o meu querido vizinho, por não ser um educador, nem professor, ele infelizmente não entendia o percurso, os caminhos. Ele não tinha o que nós chamamos a didática, a metodologia, a pedagogia, né? Essa ciência, a pedagogia, essa ciência de ensinar, de conduzir o processo de aprendizagem de alguém, de estimular a aprendizagem de alguém. E ele não tinha isso, de certa forma, sistematizado. Ele olhava para mim, fazia, né, um acorde, fazia a batida, e eu, uma menina de 7 anos, tentava repetir. Talvez eram acordes complexos, e aí vocês imaginam o que aconteceu. Dá para imaginar o que aconteceu? Eu desanimei. Eu encontrei os desafios da dor, porque era um instrumento que a tensão da corda também era né, grande. E ele já passava acordes que eram acordes mais complexos. E também o repertório que ele utilizava era um repertório que eu não tinha nenhuma comunicação comigo. Olha quantos fatores. E aí abre mais uma vez. Para nós trabalharmos com a infância, nós precisamos ouvi-la. Né? Eu chegava lá, ele utilizava lá talvez uns sambas, né, uns ritmos de pagode, do gosto dele, tudo está partindo dele. Ele não percebia quais eram as minhas dificuldades e só tentava fazer com que eu imitasse o que ele fazia. Então eu desanimei. Papai percebeu. E o meu cavaquinho verde ficou para lá. Só que o desejo de estudar música não foi embora. Por causa daquelas visitas na casa do aluno do meu pai, papai fez uma pergunta. Bem, já que o cavaquinho não deu certo, você gostaria de estudar piano? E aí meu coração chega, palpitou. E no caso ele procurou agora, não o aluno dele. Eu acho que ele, como professor, percebeu qual era o problema. Ele procurou o espaço que existia na minha cidade, que era a Sociedade de Cultura Artística, que tinha uma escola de piano, que era a Escola de Piano Branca Bilhar.
E eu, aos 8 anos, comecei o meu estudo formal. Por que é que eu digo formal? Porque foi dentro de um espaço especializado no ensino e aprendizagem de música. Eu estou usando o termo aqui, ensino, é um termo, inclusive, que eu acho que nas aulas eu até compartilhei, que eu não utilizo mais, mas esse termo tanto, porque eu, nesses 2 anos agora da pandemia, eu encontrei aporte e um querido pensador da educação, que é que fundamentou, né, a Escola da Ponta em Portugal e trouxe um olhar, José Pacheco, inclusive reside no Brasil, e elimina um pouco esse olhar em relação que a ensinagem, né, o paradigma da ensinagem, mas é o paradigma da aprendizagem que nós devemos trabalhar, porque nós não ensinamos nada a ninguém, né? Nós estimulamos a aprendizagem de alguém. Ensinar mesmo, eu não ensino nada a ninguém. Eu estimulo a aprendizagem, o ato de aprender em alguém. Mas eu estou usando porque eu sei que esse termo ainda é bastante utilizado, viu? Então, por isso que eu estou trazendo esse termo aqui, mas eu deixo claro essas aspasinhas. Então, papai me leva para esse espaço, e aí o que, é que vocês acham que acontece? Completamente diferente, porque lá eu encontro uma educadora musical, uma professora de piano, que segue um percurso próprio para a infância. Inclusive, os livros, né, que eram utilizados, a série dos livros Leila Flecha, que são livros que têm canções infantis, mesmo que não sendo da nossa cultura, né, são canções da cultura norte-americana, mas algumas eram conhecidas, ó Susana, né, e tantas outras, e ela colocava também outros repertórios que já eram conhecidos. Então, nesse espaço especializado, onde havia uma escuta da infância, um olhar para a infância, eu permaneci. Segui os meus estudos de piano, mas não me tornei uma pianista, viu? Isso é interessante. Chegou num determinado momento, eu também ingressei em uma prática que tinha nessa mesma escola, que era um coral infantil, que eu costumo dizer que nesse coral eu encontrei o meu corpo na música, porque as aulas de piano que eu tive acesso ainda eram aulas, nós gostamos de dizer, nessa abordagem não tão lúdica, nessa abordagem mais tecnicista, daquele aluno que é apenas um repetidor e que vai avançando em lições, e que o estudo é apenas um estudo mais nesse sentido da leitura musical. Mas nessa prática coral, que eu entrei, eu acho que foi com 9 anos, eu encontrei o corpo, a aprendizagem via corpo, via movimento, via gesto, via canto. E aí, nesse coral que eu permaneci, tive contato com o repertório popular, com cantar em vozes, e fiquei nele e no piano até mais ou menos uns 13, 14 anos, se eu não me engano. Então, eu não terminei aqueles 8 anos tradicionais de estudo de piano, porque quando eu cheguei na cidade dos 14 anos, eu comecei a me direcionar para essa coisa do vestibular e tudo mais. Eu acho que foi até os 14 anos que eu fiquei, exatamente. E a música, essa música no sentido de ter aulas e ter um exercício, ficou em pausa na minha vida. Quando eu completei uns 16 anos, 15 para 16 anos, foi por aí, entre os 15 e 16 anos, eu comecei a me relacionar com os artistas da minha região. Quando eu digo me relacionar, é interagir mesmo com eles, a participar de movimentos culturais. Então, eu costumo falar que eu passei a fazer música de outra forma. Entra em algo da nossa aula, não sei se vocês estão lembrados, sobre o conceito que eu apresentei para vocês do music. E aí, eu vou abrir aqui o slide para a gente só relembrar um pouco esse conceito. Vou só compartilhar aqui um instante, que eu quero conversar sobre isso,
já que eu estou indo para essa nova fase, onde eu não estou fazendo aula de música, onde eu não estou tocando propriamente o instrumento, mas eu continuo fazendo música sim. Continuo sendo uma musicista. Eu falo isso hoje por causa desse conceito que eu apresentei para vocês na aula 1. O que é fazer música? É só tocar um instrumento? Vocês estão vendo os slides tudo certinho aí, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Pronto, tudo tranquilo. Só conferir. Pronto. Vou retornar aqui para o slide. Pronto. Então, fazer música, muitas vezes nós associamos a notação musical, né? Essa música na partitura, que eu tive contato, claro, na infância e no início da minha mocidade, adolescência, que chama hoje, ou a tocar um instrumento, ou a cantar. Mas nesse momento que eu estava, nos meus 15, 16 anos, eu não estava num momento assim. Eu passei a me relacionar com a música de outra forma, ajudando a organizar sarais musicais, apresentações musicais, participando de eventos culturais, dialogando, inclusive, nesse campo de gestão. Eu, com 16 anos, eu lembro que eu participei de um evento que teve pela prefeitura, que o secretário de Cultura me convidou para estruturar um plano de ação para a Secretaria de Cultura lá do Crato. E eu estava lá, lembro demais. Eu tenho memória de estar com pessoas que eu depois fui conhecer realmente quem eram. Que, no caso, o Rosenberg Cariri, que era o secretário, que era ali da minha região, mas é um cineasta, o Oswaldo Barroso, que depois foi até meu professor na universidade, e que eu descobri na época que ele era um pesquisador das culturas populares. Então, eu estava ali daquelas pessoas, eu estava fazendo música, que eu não estava tocando, não estava cantando, mas o termo music, ele apresenta que o fazer musical, ele é muito mais do que tocar uma partitura, do que cantar, do que tocar um instrumento. O termo music, daí eu quero trazer ele aqui para vocês, só um instante para nós relembrarmos. O termo music, ele expressa, esse termo do Christopher Small, que é um educador musical e ele é um pesquisador da área de sociologia da música, ele fala que fazer música é uma experiência, uma vivência. Então, Christopher Small fala dos Robins, que carregam os instrumentos, que organizam o palco, fala do vendedor dos bilhetes do show, de quem limpa, e que todas essas pessoas, elas estão envolvidas no fenômeno musical. Elas são musicantes, né? Já que é musicar, né? Já que fazer música é uma ação e não um objeto, como eu falei na aula, e aí vocês podem ver isso melhor na aula, ver novamente, mas se quiserem eu posso falar mais aqui. Então, ele demonstra isso, não, que musicar é qualquer tipo de engajamento com a música, seja na performance, seja ao ouvir, seja ao falar sobre música, fazer um download, participar da organização de um show. Opa, olha aí. Então, eu estava fazendo música. Continuei, então, no campo da música. Deixa eu só interromper aqui, que eu quis fazer essa conexão, que eu estou tentando conectar a minha história com princípios, né, questões da educação musical. E aí, eu passei esse período finalzinho dos meus 15 anos, para 16, 17, 18, nesse processo, me envolvi com cultura popular, me envolvi organizando, trabalhei em rádio, que isso é uma coisa muito rica, trabalhei em rádio, produzia programas, escrevia textos, dialoguei muito sobre música brasileira. Então, eu estava estudando música, no caso, história da música, estava em contato com os artistas, trazendo eles para entrevistas, registrando muita coisa que na época eu filmei, gravei em cassete, em VHS. Fui para o jornalismo, só podia, né? Depois disso tudo, fui estudar jornalismo, fui para o curso de comunicação social, habilitação jornalismo. Quando eu chego nesse curso, eu me entendia já como uma jornalista cultural, era assim que eu me denominava, e no campo da música, essa era a minha área específica. Cheguei na universidade e continuei fazendo música, organizando sarais, e escrevendo sobre música nos fanzines lá da faculdade.
E entrei em um coral. Aí eu voltei, entrei em um coral que tinha lá na Universidade da Paraíba, lá em Campina Grande, que era um coral muito ativo. E tocava ali, cantava nos sarais, algo mais informal, a música ainda ali. Só que olha que interessante. De repente, quando a universidade começou a fechar mais, as disciplinas ficaram mais técnicas nessa parte jornalística, eu fui me desinteressando, porque foi entrando esse jornalismo informativo. Na época estava na moda esse jornalismo que eu gosto de dizer que é o que pinga sangue, que é desses jornais tipo 190, Alerta Geral, e eu não me identificava com aquilo. Eu queria jornalismo cultural e eu desencantei com o curso, abandonei o curso de jornalismo, eu estava com 2 anos e meio por aí, e vim embora da Paraíba e fiquei sem saber, e agora? E acontece algo bem interessante. Eu estou com uns 20 anos e eu ingresso em um tipo de relação, nesse sentido cultural, que é religiosa. Eu ingresso em um tipo de igreja, que essa igreja, ela estava começando um trabalho pequeno e eles não tinham nenhum instrumentista, eles não tinham ninguém para trabalhar nessa área de música. E quando eu entro nesse espaço que eles me conhecem e descobrem que eu toco, no caso teclado, que eles chamavam, né, que não tinha piano, descobrem que eu sabia ler partitura, que eu já tinha sido de corais. Um dos líderes desse espaço, logo quando eu chego, olha para mim e diz: "Você poderia nos ajudar?" E acontece algo na minha vida que eu nunca pensei. Do nada, eu sou, de certa forma, convidada para cuidar da música desse espaço religioso, desse espaço não formal onde a música acontecia, era feita, que era uma igreja batista. Então, eu passei a cuidar, comecei um pequeno coral, fizemos nossa primeira cantata de Natal, passei a tocar nas liturgias, passei a trabalhar com um grupo vocal. Comecei a dar aula de flauta doce, porque era um instrumento que eu tinha essa coisa da aprendizagem da flauta doce, né? Você sozinho ali começa a tocar. Me vi como uma professora. Imagina, eu não era professora, né? Não era algo que fazia parte da minha vida. Conduzir alguém em um processo de aprendizagem. Então, vocês imaginam, eu tinha só uma certeza no meu coração, que eu queria fazer algo que as pessoas se sentissem bem. Então, eu não tinha noção de nada, de como fazer. Tentei imitar o que fizeram comigo. No caso, na aula do piano, na experiência que eu tive de coral, tanto lá no coral de crianças, como no coral depois de Campina Grande. Fui tentando também trazer algo nessa minha convivência com os artistas, do que eu tinha aprendido, nas minhas leituras. Fui tentando, tateando ser professora de música, mas não me via como professora de música ainda. Aí eu vou para um lugar chamado seminário, né? Porque nessa convivência com a igreja, nós descobrimos esse espaço onde nós fomos estudar, no caso eu e meu esposo, nós éramos recém-casados. Chego nesse espaço, que é um seminário, inclusive na minha terra, que eu nem sabia que existia, vou para lá. Quando eu entro nesse lugar, eu descubro que esse lugar é um lugar que tem um ensino de música muito estruturado, que a disciplina de coral era obrigatória para todos, e que tinham disciplinas de teoria, mesmo para quem ia cursar teologia ou licenciatura em educação cristã, que é o que eu ia fazer, né? Eu ia fazer, que nesse inteirinho eu me tornei também professora dentro da igreja, e eu queria fazer a licenciatura em educação religiosa. E dentro desse curso de teologia e educação religiosa era obrigatória a teoria musical, era obrigatório o coral. E aí, eu nesse espaço, já me percebendo como professora, começo a estudar umas disciplinas maravilhosas de didática que tinham lá. E lá dentro desse espaço, descobrem que eu ajudava na igreja. E nesse espaço nasce um evento, que é um evento pedagógico, que existe até hoje, que é a Semana de Música Sacra, que eu começo a auxiliar nesse espaço e depois me torno professora. Então, nesse espaço do seminário,
eu começo a fortalecer as minhas práticas como professora, não como professora de música especificamente, mas como professora. Só que eu vou direcionando, né? Como eu trabalhava com coral, ensinava flauta doce, eu fui pegando aqueles elementos que eu fui descobrindo como professora, no caso da educação religiosa, e vou aplicando. E qual é o elemento maravilhoso que eu tive acesso? Foi a tal da ludicidade. Quando eu descubro que a infância é uma época diferente, que ela tem características específicas e que eu preciso cuidar dessas características, preciso olhar para essas características, preciso acolher e preciso agir para motivar, para estimular e para fortalecer esse ser, né? Para esse ser se desenvolver de forma ampla. E aí, a ludicidade é o caminho, a brincadeira é o caminho. Fui, né, inclusive abordada por foi o que me virou minha chave, que eu conto essa história, pela ludicidade, foi um aluno que eu cheguei um dia para dar aula para ele, e não era de música, porque isso primeiro foi não ensinando música, né? Aí quando eu acordei, ensinando, no caso, a educação religiosa, eu comecei a aplicar na música. Porque até então eu dava aula de música sem ludicidade, viu? Dava aquela aula que eu tive, a aula que era de leitura, de partitura, diretamente, de forma bem técnica, como nós costumamos dizer, bem jesuíta, né? Bem tradicional. E aí um aluno, numa aula de ensino religioso, ele olha para mim bem decepcionado, vixe, lá vem essa história de novo. Vixe, ela vai contar a história que eu ouvi com outra professora. Bem desanimado. Gente, aquilo me doeu. Ver uma criança, vendo a professora chegar e com aquela sensação de a mesma coisa. Na outra semana, eu lembro, isso foi no meu primeiro dia de aula com essa turminha. Na segunda semana, vocês não imaginam o que eu fiz. Eu bolei, levei fantoches, fiz um cenário, fiz uma cena e esse menino vibrou. E ali a minha chave virou. E eu passei a aplicar isso com a aula de flauta doce, que no caso eu dava. Percebi que eu precisava dar aula de forma diferenciada para a infância. Tentei usar, né, tentando criar meus jogos, porque imagine, lá no seminário não tinha acesso à literatura, da educação musical, mas fui tentando criar meus primeiros jogos, minhas primeiras brincadeiras, tentando fazer os ajustes. Aí eu termino o seminário, né, com essa desejo imenso de mergulhar no ensino e aprendizagem de música. No seminário eu tive essa certeza, né? Como eu me envolvi lá com esses eventos, com um pequeno grupo instrumental, com corais, com crianças, flauta doce, com essa semana de música que eu falei, eu saí de lá certa. Eu quero fazer uma licenciatura em música. Eu quero compreender a aprendizagem musical. Eu quero entender como isso pode acontecer, como isso acontece na infância. E aí eu fui buscar depois do seminário e entrei na licenciatura, no caso, na Universidade Estadual do Ceará. Olha como isso é importante. Nós compreendermos que nós precisamos sempre aprender. Sempre aprender. E escutar o aluno, porque aquele incômodo que aquela criança teve foi o que me despertou que algo estava errado no que eu estava fazendo, que eu precisava mudar. Aquela olhar, aquela postura corporal daquela criança naquele dia me fez ver a professora péssima que eu era e que eu precisava ser diferente. Então, eu não me cansei, eu queria mais. E quando eu busquei a licenciatura para fazer, né, o curso de licenciatura em música, foi com esse desejo de entender melhor e professar melhor, né, ser uma melhor professora. Nesse tempo, eu começo a ser educadora musical em escolas regulares, em escolas especializadas, também dando aula particulares, aula de piano, aula de flauta doce, aula de canto e a musicalização infantil. Foi aí que eu encontrei, na escola regular, eu já entrei na faculdade trabalhando, inclusive, eu procurei escolas e
Fiz projetinhos de implantar, que na época ainda era algo que estava começando aqui na cidade de Fortaleza, não era tão comum nas escolas regulares. E eu fazia o projeto, apresentava para a escola. Então, comecei a estudar e a trabalhar, tudo isso juntinho. Nesse caminho de estudar e trabalhar, mais eu percebia como eu precisava aprender e entender mais a infância. Então, foi nesse processo que eu comecei a estudar a educação ativa, esses olhares, né? Que na universidade nós temos um vislumbre, eu costumo dizer, né? Na universidade, principalmente o perfil do meu curso na época, ele não era um perfil com ênfase nesse sentido muito grande das disciplinas de aprendizagem na escola regular. Ele era um perfil de um curso ainda muito na área vamos dizer assim, do fazer, nesse sentido da performance, ou disciplinas ligadas à harmonia, contraponto, que são importantes sim, não estou aqui desconsiderando, mas elas eram disciplinas ainda que pesavam muito mais do que as disciplinas na parte pedagógica, né, de ensino-aprendizagem, no meu tempo. E como eu passei muito tempo na universidade, eu pude ver até a mudança, que isso foi bem interessante, de quando eu entrei para quando eu saí, que o perfil do curso foi mudando. O de licenciatura foi se tornando um curso com cara de licenciatura mesmo. Isso foi bem interessante. Inclusive, eu conheci a Brena nesse contexto, porque como eu passei bastante tempo, eu pude conhecer muitas pessoas. E a Brena foi uma dessas pessoas que eu conheci nessa longa caminhada dentro da UES, e já nesse período que o curso respirava áreas diferentes. Inclusive, na época, o curso acolheu um programa muito valioso, que infelizmente hoje está praticamente extinto, que é o Programa de Iniciação à Docência. Então, eu pude ver diversos colegas se interessando nessa questão de ensinar música na escola regular, ser educador musical. E aí, eu fui estudando além, né, do que era dado no curso, os cursos livres, as leituras, pesquisando, e fui cada vez mais construindo essa educadora musical que pensa no ser de forma completa e que busca o fazer musical para alegria, para o bem viver. E nessa busca eu encontro a musicoterapia. Né? A musicoterapia, eu percebi que eu precisava de algo mais para entender esse fenômeno musical que vai além de tocar um instrumento, mas que afeta a pessoa, que afeta o ser, que muda a sua vida, que o transforma, né? Que auxilia no desenvolvimento do ser. E a musicoterapia, que é no caso, para quem não sabe, a musicoterapia é uma área no campo da saúde, em que a música é o instrumento de intervenção. Foi aí que eu encontrei a musicoterapia e fiz também a formação em musicoterapia, e hoje sou musicoterapeuta também. Então, resumindo, essa é a minha história, e no meio disso nasceu o Som na Caixa, que é onde eu costumo dizer que virou o meu grande laboratório, que virou uma proposta, onde eu dialogo esse desejo de estimular a musicalidade, que é o grande princípio, né? Entender que todo ser é musical e que todos nós soamos, e que a gente não ensina música a ninguém, nós educadores só ouvimos e mediamos essa relação, e é no Som na Caixa, que hoje é um espaço também físico, inclusive aqui é a minha sala, a sala principal, Oi, Suzana! Suzana, que bom! Boa noite! Você está inscrita, gente. A Suzana é da comunidade Som na Caixa. Seja bem-vinda, Suzana. Então, a proposta Som na Caixa, que hoje tem até essa comunidade, que ela nasceu, inclusive a proposta Som na Caixa nasceu eu ainda na UES, na minha fase final. Eu percebia essa necessidade do professor de música ter muitos recursos, e era tanta coisa, né? E eu disse, gente, nós poderíamos simplificar. E aí eu comecei a produzir. Oi, Suzana, querida, que bom você aqui, seja bem-vinda. Suzana, educadora musical, uma querida, membro da comunidade Som na Caixa.
E aí eu comecei a construir caixinhas com recursos, jogos, que usassem objetos. Na época eu já tinha pesquisado uso de copos, uso de colheres. E aí comecei a produzir essas caixinhas e os meus colegas começaram, professores, eu lembro da saudosa professora Angélica, que foi uma das que olhou para meus kits, e eu até vou emocionar agora. Ela era professora de uma das disciplinas que eu mais amava, porque era métodos e técnicas de ensino de música. Então, vocês imaginam, né? A disciplina dela era a disciplina que eu mais ficava feliz, porque nós aprendíamos, né, as correntes da educação musical. E ela sempre foi muito amorosa comigo, sempre atenta, né? Ela percebia que minha área era essa educação musical no sentido da escola, né? E ela sempre falava: você precisa compartilhar. Ela falava isso, né? E aí um dia eu levei um kit e eu fui presenteá-la. E ela não quis. Ela falou: eu quero comprar. Só que eu queria presenteá-la, mas ela fez questão de comprar. Ela disse: não, eu vou pagar. Isso aqui é o seu trabalho. Você idealizou. E quando ela abriu o kit, que eu expliquei, né? Porque eles tinham as descrições das atividades, eu sempre trazia os jogos e os objetos e as propostas, o que fazer, né? Com os objetivos e tudo. Esse conteúdo bem mastigadinho para os professores. E ela, muito amorosa, ela olhou para essa caixa e disse: você precisa levar isso. Ela até falou para Londrina, para o Festival de Londrina. Ela disse: olha, as pessoas precisam ver isso, Karine. E eu lembro que elas, até algumas semanas antes dela partir, porque eu era professora de uma sobrinha neta dela, ela falava comigo e ligava para mim. Então, desculpa essa emoção, mas é porque eu lembrei dela agora. E alguém que eu carrego com muito amor no meu coração, a professora Angélica, que não está mais conosco. E o professor Evelta também, que é um professor que eu quero aqui registrar, ele também foi um dos professores que foi meu orientador no PIBID, inclusive. E ele um dia, de forma muito, vamos dizer assim, enfática, ele também olhou para mim e disse: você precisa, Karine, falar, olha, isso aqui fui eu que fiz, fui eu que idealizei, fui eu que pensei, você precisa se expor mais, você precisa... E eu lembro desse conselho dele, eu tomei esse conselho dele, né, também que ele trouxe para mim de forma muito, assim, urgente, e não que ele quisesse, assim, que ele queria que eu mesma valorizasse o que eu produzia, né, e entendesse a importância disso para outros professores. Então, era isso que ele queria dizer: olha, você precisa compartilhar, você precisa dizer: olha, isso aqui eu que fiz, olha, isso aqui vai ser bom para você. Eu lembro demais. E foi daí juntando que a professora Angélica, o professor Evelter, também a Maria Helena Lage, que é uma autora, inclusive, de métodos de piano, uma grande pianista, que eu trabalhei com ela, fui professora de um espaço que ela tinha. Ela também um dia me pegou: você precisa, Karine, também ter o seu lugar, né? Vou mostrar o seu trabalho. Então, eu peguei todos esses conselhos e essas palavras de ânimo e me revesti. Foi em 2000 eu posso estar errando a data, acho que foi 2015 ou 2016, que eu criei o Som na Caixa, primeiro com uma página na internet, onde eu compartilhava um site, onde eu compartilhava as atividades, as práticas, os pensamentos, o que eu acreditava, como uma das coisas que eu dizia, que música era para ser feliz, que a Brenda deve lembrar, que eu dizia que música era para ser feliz, esse objetivo já basta, não precisa mais nada que isso. Se ela cumprir esse objetivo, maravilha. E comecei a dar aulas dentro dessa proposta, Som na Caixa, dando aulas em espaços. E em 2016, eu abri o meu espaço, exatamente. Foi 2015 a página, o site, o canal no YouTube. Em 2016 eu abri um espaço pequenininho e esse espaço existe até hoje. Então, resumindo, é um espaço onde tem educação musical, musicoterapia, com o objetivo de estimular a musicalidade e cuidar por meio da música. Então, essa é a minha história. Se vocês querem fazer alguma pergunta, gente, essa história eu quis trazer para vocês um pouquinho, para poder costurar
Desculpa a emoção, viu, Brena? Não, e eu aqui também, né? A professora, se Tocou eu na começar a memória. falar. Aí eu me lembrei das nossas conversas nos corredores. Tu lembra que tu Eu lembro. Música é para ser feliz. Eu tomei isso para mim, assim, como lema de vida, né? Como lema da minha profissão também, né? Assim, na verdade, assim, eu preciso registrar isso. A Karine, ela na minha época e até hoje, ela é uma grande representante da educação musical no Ceará, assim, é uma grande referência, né? E assim, isso é muito grandioso, é muito importante, né? E precisa ser, né? Isso você precisa dizer, né? Mas assim, preciso que seja dito, né? Assim, na época, na minha época, lá como aluna no curso de música, quando a gente sentava nos banquinhos, ficava conversando, e ainda até hoje, né? É uma das maiores referências aqui no Ceará no campo da educação musical. Ai, Então, assim, agradeço. e Emocionada. eu lembro disso, assim, eu tenho uma admiração muito grande, né, pelo seu trabalho, Karine, e, assim, eu lembro muito das nossas conversas, né, música para ser feliz, e lembro assim, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco dessa sua trajetória, né, assim, eu lembro você falando, antes de você começar, eu acho que antes, né, eu posso estar enganada, mas antes de você começar a produzir as caixinhas, você comentava que você ia dar aula nas casas, nos condomínios, nos lugares, e levava tudo em caixas. E aí você atentou para isso, que você está levando música dentro de caixas, né? E você. Aí eu imaginei que a ideia depois, quando surgiu, né, em 2016, eu já estava saindo da UES, já estava me formando, eu imaginei que tenha tido alguma relação com isso também, né, dessa coisa de carregar a música em caixas, mas aí você acabou trazendo isso de uma maneira, apresentando isso de uma maneira muito responsável pedagogicamente, né? Trazendo os elementos, explicando, né? Não deixando aquela coisa, ó, tá aí esses brinquedinhos aí para você, né? Não, você trouxe uma ideia, né? Você tem uma ideia músico-pedagógica, né, por trás de todo o seu trabalho, né, por trás, pela frente, pelo meio, né, por dentro, né, principalmente, né, então é um trabalho muito bem direcionado, muito bem construído pedagogicamente, e isso é interessante, né, porque a gente, uma coisa que eu percebi, vem percebendo há um tempo já, né, é que meio que virou, de certa forma, uma febre, assim, essa coisa das. Que, por um lado, é ótimo, maravilhoso, que o universo lúdico, né, das maneiras de pensar a educação musical de maneira lúdica, ela tenha dominado, né? Isso é maravilhoso, né? Assim, para construir de fato uma educação musical que seja direcionada às crianças ou mesmo aos adultos, porque os adultos também precisam de ludicidade na vida, né? Então, é uma ludicidade pensada de uma maneira mais ampla. Mas aí é como no YouTube, né? No YouTube tem um monte de coisa, mas aí você precisa filtrar. Da mesma forma, eu comecei a perceber que começou a aparecer muita coisa. E aí, coisas que eu via que tinham um direcionamento músico-pedagógico muito sério, muito interessante, muito responsável, e coisas que eu via que já não tinha, né? Assim, que era um negócio meio solto, aquela coisa assim de qualquer jeito, só para vender e tal. Então, Para eu. entreter apenas também tem isso, né, Brena? Uma Para educação fazer a musical recreação. que é muito entretenimento. Não que seja ruim, porque está ali. Tem música, tem entretenimento, né? Não tem como desassociar. Mas que a condução não vai além disso, né? Parece que é só entretenimento, só não pensa em, vamos dizer, em tijolos, né? Em tijolos, porque eu entro com atividades, recursos, é lúdico, é brincante, sim,
mas eu deixo ali um tijolinho. E aí, no próximo encontro, e claro que tem momentos que eu vou ter que quebrar tudo, que talvez não deu certo. Acontece também isso, né? Às vezes eu percebo, opa, peraí, a coisa não tá boa, não, bora, vamos quebrar e fazer novamente. Mas tem que entender que é desenvolvimento, né? Música é desenvolvimento amplo, global, mas também musical. Não pode deixar de ser desenvolvimento musical. É desenvolvimento por ser na parte cognitiva, motora, social, emocional, mas também é desenvolvimento musical. E quando eu É, falo e... Ah, desculpa. quando eu falo desenvolvimento musical, eu falo da música, não a música como fenômeno, eu estou falando agora da música como forma de conhecimento, como ciência, né? Porque existe a música como fenômeno, que é essa que eu falo, claro, que é a música para ser feliz, é a música experiência, a música vivência, a música que está na vida de todos nós, que todos nós somos contemplados por ela e fazemos ela, mas tem uma expressão que é a ciência música, a forma de conhecimento música, que é sistematizada, desde que o homem está por aqui, né? E que é estudada, e que é analisada, e que tem uma reação, que tem uma causa. E então, essa daqui anda no processo de educação musical. Não tem como ela ficar de fora. Essa também, que é esse desenvolvimento no sentido da música como ciência, como campo do saber, né? A construção do conhecimento, né? Não pode, você não pode ser um educador musical de um bebê se você não se entende dessa forma também. Porque aí está o problema, né, Brena? As pessoas se veem um educador musical de primeira infância e talvez se vejam apenas como um recreador. Tem recreação sim, a recreação está lá também. Não tem como tirar ela, é impossível. Mas não apenas. Você também é um educador de uma forma de conhecimento, de uma ciência, de um saber que é sistematizado, que é estudado, que é pesquisado. Então, é aí onde eu acho que nós estamos num momento de crise, Brena, que você colocou muito bem. Que tem muito no mercado, né? Muitos profissionais, muita coisa sendo exposta, mas pouca fundamentação, pouca estruturação, pouco pensamento e reflexão por trás. É pouca lembrança de que aquilo ali é educação musical, né? Esse campo amplo que ali que o objetivo principal é a construção do conhecimento em música, mas que essa construção do conhecimento ela anda paralelamente com o prazer, o desenvolvimento de um prazer de vida, né, através da música, e anda em paralelo também com o desenvolvimento humano, com a formação humana, tá ali, né? Paralelamente, as coisas se misturam, né? Elas estão paralelamente ali, mas é como se fossem camadas de um mesmo tecido, né? Se misturando ali, se entrelaçando, né? Então, eu acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco disso, e aí acaba. E aí a gente precisa, né? Nós, como educadores musicais, precisamos estar alerta a isso, né? Não esquecer da nossa missão principal, né? E sair filtrando mesmo, utilizando material que é desenvolvido de maneira responsável e divulgando isso também, né? Que é muito bom também, né? E aí, Karine, eu queria só, assim, falar com o pessoal que está acompanhando, né? Saber se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidade, alguma coisa que vocês queiram comentar ou perguntar, coloquem no chat, tá? Porque aí a gente vai. Tem um atrasozinho, né? Aí a gente tem que esperar um pouquinho para que as pessoas escutem o que eu estou falando lá no YouTube, né? Mas aí para que a gente possa contemplar as necessidades de vocês também, né? De, de conhecimento, né? De curiosidades, dúvidas, enfim, aqui com a professora Karine, tá bom? E enquanto isso, enquanto as pessoas falam lá,
Eu gostaria de dizer, assim, que além da minha admiração pelo seu trabalho, assim, que dos momentos que a gente pôde compartilhar, aprendendo, assim, foi maravilhoso, oficinas que a gente participou, né, assim, foi bem Eu estava interessante. lembrando que tu teve aqui no espaço, Brena, uma vez. Eu Hoje lembro, eu estava lembrando disso. Nas teve até oficinas um do clube de IRA, a festa. gente montou um grupinho para estudar as atividades dele. Foi, olha só como é interessante, né? A gente fez as oficinas, a oficina, acho que eram um dia inteiro abordando uma temática de manhã, outra à tarde, aí um outro dia inteiro abordando, acho que eram 4 temáticas, ou eram 2 cada um em um dia. Super rápido, né? E lá, assim, como é muito mais prático, né? Não tem muito, até pela correria mesmo lá da gente experimentar, né? São cursos muito mais voltados para a experimentação mesmo, né? Para a vivência. E a gente não tinha como debater muito, discutir muito, né? E aí a Karine teve uma ideia muito legal, que foi a gente se reunir depois, montar um grupo. E aí a gente fez alguns encontros. Eu lembro que teve até umas comidinhas depois. A comilona aqui lembrando da comida, né? E aí foi bem legal, assim, porque isso é que é legal, assim, você se interessar de verdade, assim, não só para estar ali naquele momento. Porque o momento, é claro que o professor, né, o educador musical, automaticamente, quando você está vivenciando alguma coisa, você já está pensando nos seus alunos, na sua turma, no aluno tal, fulano de tal, né? Teve até uma que o Irá fez com Buwalkers, eu não lembro exatamente a palavra, mas era uma palavra que aqui no Ceará tem uma conotação assim meio que assim, se fosse usado na sala de aula, ia virar chacota, ia virar piada, né? Aí a professora disse assim: eu não vou usar isso na minha sala, não. Aí, assim, aí ela eu imagino ali que ela já começou a pensar numa solução para que ela pudesse usar aquele trabalho, que é um trabalho super sério, né? E um trabalho muito interessante, muito eficiente na educação musical, mas que ela tinha esse regionalismo, né, que acabava impedindo que ela usasse aquela palavra especificamente, né? Mas assim, como é muita, o que eu estava falando, né? Como é muita vivência, também é um momento da gente viver um instante de musicalização nosso, né? Uhum. A gente vive ali um momento, uma manhã, uma tarde, para a gente também, de musicalização, né? Principalmente porque eu, por exemplo, não tive musicalização na escola, né? Assim, na verdade, meu aprendizado musical foi muito assim parecido com o seu, instrumento, aquele ensino mais voltado para a técnica, né? E aí eu, pelo menos, aproveitava esses momentos para ter a minha musicalização daquela forma, de maneira lúdica, né? Mas Mas aí isso é verdade, Breno. não é? Aí, assim, mas eu entendo que é importante a gente também, embora eu perceba que é algo automático da gente já pensar no aspecto pedagógico daquilo, na construção e tal, mas a gente precisa também ter momentos de discussão, de compartilhamento de ideias, né? De troca de percepções, porque cada pessoa percebe aquela mesma atividade de maneira, aquela mesma vivência, aquela mesma atividade de maneira diferente. Então, esses momentos que a gente fazia, assim, de trocar, de conversar, de experimentar novamente, eram muito incríveis. E aí fica aí até eu ressalto até para as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir posteriormente que não esqueçam disso, né? Que é muito legal a gente viver, em todas as idades, a gente viver uma experiência lúdica, mas nós, como educadores, precisamos sair um pouco do momento e pensar como educadores, né? A gente está ali, entre aspas, como alunos, vivendo aquele momento de musicalização, mas a gente precisa também não perder o foco,
né? Ter sempre ali em mente que é importante a gente seguir pensando na construção do conhecimento musical associado à formação humana e desenvolvimento do prazer pela vida através da música, né? Tem uma frase da Elvira Drummond, que é uma educadora, eu vou falar para quem não conhece, né? Elvira Drummond é uma grande educadora musical cearense, autora de diversos métodos, abordagens, composições, livros. Se você não conhece, procure Elvira Drummond, principalmente quem trabalha com a infância, com a primeira fase da infância. Ela tem uma frase que é toda proposta lúdica tem um olhar lúcido, né? Que ela fala dessa ligação da ludicidade com você ser lúcido, né? Então você precisa pensar, estruturar, entender. É algo assim que hoje, muitas vezes, o que nós vemos é um processo que você vê aquela atividade, mas você não entende o que aquela atividade foi estruturada como, o que baseia, o que busca, o que deseja, né? Então, é um dos grandes problemas que eu vejo hoje nessa educação musical, no âmbito da escola regular mesmo, que é o que a gente chama dessa educação musical, às vezes, que parece ser oba-oba, parece ser só recreação, porque falta estruturação, né? Falta estruturação. Esses dias mesmo, eu vendo aqui um trabalho que eu estou fazendo com uma pequenininha, na aula de piano. É uma criança bem pequenina que os pais, né, conduziram ela nesse sentido do instrumento. E eu tenho feito uma abordagem nesse sentido, pela dimensão do brincar, né, da ludicidade, mas todos os elementos lúdicos que eu tenho trazido, eles são, na verdade, algo que estão guardando lá na sombra, algo que eu estou já, vamos dizer assim, incorporando nela, incorporando um conceito. Então, vou dar um exemplo aqui bem prático. Quando eu trabalho com ela, esses dias eu trabalhei com ela essa questão da duração, né? Essa questão da duração, de sustentar, né? Uma tecla do piano, uma nota específica. E as durações que são mais longas e as durações mais curtas. Então, eu fiz jogos com ela, também usamos fitas coloridas, depois criamos desenhos. E aí, por último, nós construímos uma partitura analógica, onde eu usei figuras, no caso do desenho, que eram ônibus e carros pequenos, né? Então, tudo que eu fiz antes era pensando nesse momento que ia chegar essa partitura analógica, que, na verdade, é a tal da semibreve, da mínima, da semínima, que eu ainda estou maquiando um pouquinho. Mas o que eu quero é que ela aprenda essa notação do Ocidente, né? Esse é o objetivo. Então, todo esse transcurso que eu fiz de trazer ela aqui para essa sala, inclusive antes, para a gente trabalhar essa coisa da duração do som, a partir dos jogos, das brincadeiras. Depois, quando nós fomos para essa brincadeira de criar desenhos com fitas, depois de criar desenhos com outros tipos de figuração e chegar na partitura, né? Teve um caminho, mas eu fui estruturando essa condução, né? Essa condução para ela ir internalizando até chegar ao ponto dela ler aquela partitura analógica, que é o que eu queria. Ela é uma aluna de piano, né? O grande objetivo é ela tocar esse instrumento, ler, né? Ler o texto desse instrumento, que no caso é a partitura, né? Ela se expressar, tanto aprender a escrever também, que a gente coloca para compor a partir de desenhos. Então é isso. Eu ainda não apresentei a tal da mínima, da semínima, da semibreve, mas ela já está conhecendo isso, de certa forma, né? Eu só um dia vai chegar o momento de eu fazer essa transição, de ser feita a transição.
Então, tudo que você leva, seja para um bebezinho, seja para a Brena trouxe algo muito importante sobre a dimensão da ludicidade no sentido da humanidade. E aí nós relembramos o Huizinga, né? O Huizinga, que é um autor do campo da antropologia, que ele entende que a brincadeira ela constitui o ser, né? Que eu sou humano porque eu brinco porque eu sou humano. Não tem como desassociar. O brincar, o jogar, nos constitui. Nós somos o que somos por causa do jogo, porque guerra é um jogo, né? O trabalho é um jogo de desafio. Tudo em nossa vida é um jogo. Aprender tudo, a aprendizagem acontece pelo jogo, porque nós somos seres que jogamos o tempo inteiro. Né? A gente joga competindo, a gente joga em várias dimensões o tempo inteiro. Então, o jogo nunca sai da nossa vida. E um dos caminhos até com os adultos, claro que é uma maneira de brincar diferenciada, mas a gente continua a brincar, a jogar. Né? E aí, esses momentos de experiências que nós temos, que são importantes mesmo, Brenal, que você falou que é muito importante, que aí entra essa questão dos cursos livres, né? Que às vezes nós não temos isso, no caso, na formação, nesse sentido acadêmico, né? Mas aí vem os cursos livres, que são esses momentos que nós temos com as ações mais práticas, que nós vivemos no nosso corpo o que nós queremos trabalhar, né? Como professor, eu vivo essa experiência no meu corpo, eu passo por uma atividade, eu sinto essa atividade, eu aprendo, né? A educação ativa mesmo, essa via off, que tem essa base off, ela vai por esse campo da experiência. Então, eu, como professor, eu preciso sentir. Né? Como é que eu vou sensibilizar alguém se eu não sentir? Como é que eu vou encantar alguém se eu não sou encantado? Então, nos cursos livres vem muito isso, né? Hoje eu sou muito mais uma educadora nesse campo ativo, porque eu gosto de proporcionar. Mas isso que a Brena falou sobre a reflexão, eu não abandono nunca, né? Inclusive, é uma das dificuldades que eu tenho quando eu comecei a caminhar com esse pessoal, os eventos online, de dar formação nesse âmbito off, é que eu sou alguém que ainda gosta de parar e conversar e escutar as pessoas e a gente refletir. A gente precisa refletir sobre o que nós estamos fazendo. Nós precisamos identificar o conceito, né, que está por trás, a linha de pensamento que está por trás, as costuras, né, o tecido, o bordado, o patchwork, né, a construção do que tem aqui no que eu estou fazendo. Então, nós não podemos ser só prática. Tem que ser a praxis, né? A prática e a reflexão. Isso tem que andar conjunto, porque eu sou uma educadora. Eu educo os sentidos da pessoa. E sentido tem também a mente, né? Para sentir, entre a parte intelectual, entre essa parte também. Tem a parte dos sentidos das mãos, dos olhos, né? Do tato, da escuta, mas tem essa dimensão dos sentidos também, que é a parte imaginativa, fantasiosa, onde eu faço as conexões, os insights. Então, o professor tem que ser esse ser que gosta de parar e conversar, e refletir, e ler, e entender, e estudar, nesse sentido de ruminar conceitos e dialogar conceitos. Isso é importante, né? Algo que a Brena trouxe. Assim, só um comentário, assim, quando você estava falando, e eu pensando na grandeza dessa perspectiva de educação musical, né? Que. Ah, Suzana, está tudo muito bem explicado. Ai, ei, Suzana. Você escutar isso me dá uma grande alegria. Está tão explicado, né, Suzana? Ficou dúvidas, né? Seu linda. Mas está mesmo. Tudo muito bem explicadinho. Essa grandeza dessa perspectiva de educação musical, de fazer educação musical, né, que através dessa linha, acho, central, que é a ludicidade,
né, acaba proporcionando um pensamento ampliado sobre a própria música. É uma música que permite dialogar com estéticas visuais, uma música que se permite dialogar com interpretações cênicas, que se permite dialogar com a dança, né, um movimento corporal de maneira geral, mas também especificamente com as demais linguagens artísticas. Né? Isso é muito rico, né? Muito prazeroso viver esse tipo de perspectiva com relação à educação musical. E novamente, assim, eu trago aqui, né, que você é uma inspiração, né, foi e continua sendo uma inspiração para a minha trajetória de formação como educadora e como musicista também, né, pensando a música nesse sentido de música para ser feliz. Oh, Brena, obrigada. Eu agradeço o carinho das suas palavras. Nós, infelizmente, né, Brena, assim, a modernidade, e ela impregnou tanto em nós, porque assim, nós já estamos nessa pós-modernidade, mas a modernidade ainda está muito impregnada, tudo fragmentado, né? Tudo essa coisa do compartimento, da setorização. E as linguagens, nós que trabalhamos com educação musical e com arte e educação, na verdade, eu gosto de dizer que nós temos essa licença maravilhosa que nós deveríamos utilizar mais, que é essa não fragmentação da vida, né? Essa não fragmentação da vida. Esse TC que você falou muito bem, essas linhas sempre entrelaçadas, que as linguagens estão ali, no caso que é inclusive que o off, né, com o olhar dele sobre essa música elementar, que é tudo interligado, que no gesto tem som, que num quadro tem sonoridade. E, na verdade, isso é um olhar tão antigo. A gente fala isso, isso é um olhar contemporâneo da educação musical, mas isso você encontra nos povos originários, nas manifestações de cultura popular que são passadas oralmente, essa visão não fragmentada da vida e do fazer artístico, que não é separado do trabalho, nem do cotidiano, nem do religioso. Né? Que a música está ali, a dança está ali, as sensações estão ali, as emoções estão ali. E então, nós como professores de música, no caso, trazendo aqui, não só para o professor da escola regular, eu acredito que isso pode ser aplicado também para o professor de instrumento musical, né? Então, tentar não fragmentar. Então, você é professor de um instrumento, tenta um dia não utilizar o instrumento. Eu costumo fazer isso, eu trago os alunos do instrumento aqui para essa sala e tem dia que nós vamos dançar, tem dia que nós vamos utilizar lenços, né, trabalhar alguns mecanismos nesse sentido de articulação, de expressão, trabalhar no corpo, né, entender aquilo que o Dalcroze também, outro educador ativo, entender essa visão no sentido de escrita musical pela via das sensações, né? Entender essa parte nesse sentido sinestésica da música, além do instrumento, além dos seus dedos, além, né, do que se toca, né, ou do que se canta, né? Então, nós temos essa liberdade. E nós, às vezes, aqui eu falo para o professor de escola regular, principalmente, viu? Professor de escola regular. Nós queremos entrar na forma das outras disciplinas. As outras disciplinas, né? Assim, essa forma fragmentada de ver na escola, e aí nós perdemos esse grande trunfo que nós temos, essa carta maravilhosa, esse pulo do gato, tantas outras expressões, né? É o momento da amplitude. Eu estou ali com um ser de forma integral, eu estou ali com as sensações, com a razão, com a parte também, para quem vê o homem de forma psicossocial e espiritual. Estamos também com essa dimensão espiritual, né? Que é um olhar que eu trago da musicoterapia,
da abordagem plurimodal, sempre eu costumo falar do Diogo Shapira, que é ver o homem em todas as suas dimensões, incluindo a espiritual, porque tem pessoas que vivem espiritualidade, tem os que não vivem essa dimensão, mas tem os que vivem, então até isso a gente tem que também pensar, que nós estamos ali com o ser de forma total. Então, por que segmentar, fragmentar? Né? Nós não precisamos fragmentar. Então, até essa nossa atuação na escola, a gente fala em ludicidade, mas até essa ludicidade às vezes é fragmentada, né? A gente, minha aula é lúdica, mas quando nós vamos ver, é uma ludicidade que ainda é fragmentada, nesse sentido estruturada demais. Então, até isso é outro lado que é bom falar. Como a gente estava falando agora do extremo, de só ver a ludicidade, só ver o brincar, e esquecer essa parte estrutural do ensino musical, que precisa estar lá, às vezes o erro também é o contrário, é quando nós esquecemos completamente a ludicidade ou então engessamos ela também com essa capa de fragmentar, de ter métodos demais. Então, isso é o contrário também. Então, são os extremos. E é o excesso de recursos também, que é outro extremo. Às vezes, o mais, é tanto recurso. Eu costumo dizer que é um banho de EVA, é tanto EVA, é tanto enfeite, é tanto. Então, às vezes é o menos, é só o corpo. Quantas vezes a gente simplesmente só entra numa sala, nós, a música e o corpo, né? E deixa só isso acontecer. Parece que isso nos desnuda ao ponto da gente, a gente acha, é um desnudamento no sentido de não proteção, porque tem um desnudamento no sentido de entrega, né? Mas eu estou falando de desnudar-se no sentido de ficar desprotegida. Então, se eu não entro com os meus jogos, se eu não entro com os meus bambolês, se eu não entro com as minhas bolas, com as minhas bonecas, com os meus fantoches, se eu entro só eu e talvez a voz, será que, né? Eu estou ali tão exposta. Você pode só isso é tudo, inclusive, né? Se você conseguir trabalhar um dia, uma vez, eu lembro, não sei se a Suzana lembra, eu lembrei agora, Suzana, de um vídeo que a Daphne compartilhou num dos encontros off da associação. Eu lembro do vídeo que a Daphne mostrou um registro de um dia que ela colocou uma canção e que uma criança pequena, gente, a criança começou a dançar, uma criança de talvez 5, 6 anos no máximo. A forma como aquela criança se expressou corporalmente era um momento que não foi nada estruturado, foi só a criança que conduziu. E aquilo foi tão lindo, né? Ela inclusive compartilhou conosco com tanta emoção. E só de assistir, todos nós nos emocionamos. E falta isso. Falta retirar para deixar, vamos dizer, essa completude. Você lembra, né, Suzana? Essa completude que o ser já carrega, né? Que o corpo já carrega em si, né? Que a musicalidade, que um movimento em si carrega. Então, às vezes, nós vamos com tantas coisas, que foi justamente o questionamento, Brena, que eu tive na época do Som na Caixa, que eu me via indo com tantas coisas e eu comecei a pensar em reduzir. Que eu disse, nossa, é tanta coisa, porque eu lembro que no início, quando eu comecei a ver essa questão de educação musical, infelizmente eu fui para esse lado que eram de muitas coisas no início, né? Muitos jogos, muitos visuais, muito. E era aquela aula que era muito cheia de excessos, de adornos. Era rococó. Era rococó demais. E aí, depois eu lembro que foi limpando. E hoje, claro que minha sala tem um monte de coisas. Eu não deixo de ter minha sala com um monte de coisas, eu até me questiono às vezes. Eu já tive vontade de ter uma sala sem nada, né? Só que assim, eu entendi que as crianças só podem viver esse momento aqui, que em casa elas não têm esse momento. Eu penso muito nisso. É aqui que elas se encontram. Eu vou virar aqui para vocês, que eu estou toda papa com meu tambor de 1,20 m.
hoje o método Que chique. Deixa eu me amostrar um pouquinho, porque eu aguardei isso aqui quase um ano. Então, se eu escondo esse tambor, ela só pode encontrar com um tambor desse aqui. Aí, por isso que eu deixo os estímulos. Que eu me questiono às vezes, eu tiro os estímulos? Eu fico numa sala vazia ou eu deixo? Aí eu continuo ainda acreditando que eles precisam estar aqui para a criança poder entrar e se expressar com o que ela... Como eu trabalho muito acolhendo, né? Eu acolho que a criança expressa musicalmente. E aqui eu estou falando um pouquinho também de musicoterapia, acabo misturando. Então, eu preciso dos estímulos expostos para que ela chegue primeiro e se expresse, para poder eu escutá-la, né? Então, depois eu estou fazendo essa limpeza. Então, se desnudar no sentido... Às vezes, para nós, dá esse medo, né? Eu fazer uma aula só eu e minha voz. E a voz das crianças. Porque eu me sinto muito exposta. E talvez isso é ruim para mim. Enquanto que essa nudez, ela é uma nudez que deveria ser... vamos dizer assim... O nosso objetivo era, de repente, chegar a esse estado de nudez. Né? De encontrar com aquela criança, com aquele aluno... Só você, ele e a música, né? Nesse sentido, seja um canto, seja um repertório. E ele entender que o corpo dele é esse grande instrumento que soa, e que o movimento soa, que um gesto soa, que talvez uma troca de olhares soa, né? Então, nós às vezes colocamos tantas coisas que interferem, né, nesse encontro. E aí entro mais uma vez com a musicoterapia aqui, que isso aqui já são coisas que eu trago por causa desse olhar da musicoterapia, do som da pessoa, né? O som da pessoa. A pessoa tem um som, tem uma história, e eu acho que isso é muito bem-vindo na educação musical. Principalmente na educação musical, no contexto escolar, no contexto de Brasil, onde nós somos silenciados, onde o indivíduo na escola é silenciado, é anulado, é violentado, ele é treinado a ser mudo, né? No sentido de não ser ele, mas de ser um gado, de se tornar igual ao rebanho. Então, a aula de música é o momento onde a pessoa vai soar, vai se expressar, vai ser o que ela é. E aí eu trago para a educação musical. E nós colocamos tantas coisas, às vezes, né? Não estou aqui criticando, minha gente. Minha sala está cheia de coisas. O que eu estou falando é a gente dar espaço. Eu vivo de fazer recursos. Eu não estou aqui mandando a gente jogar fora os recursos. Mas a gente abrir espaços para momentos sem esses recursos também. De esvaziamento, de só você e a pessoa, né? E o indivíduo que está lá. Eu entendo, Karine, que a presença física dos recursos ou a consciência sobre a existência deles é importante porque é uma presença das possibilidades. Né? Se você tem aí a sala cheia, é uma lembrança, né? Que as possibilidades existem. Né? Quando você entra na sala ou quando uma criança entra na sala, mesmo que ela não tenha essa consciência sobre isso, mas ela enxerga possibilidades, né? O que ela vê. Aí, quando você lembra Então, assim, eu entendo isso, né? Que é importante a gente ter e a gente, mais do que ter, saber que existem, né? Que as possibilidades existem, ter uma consciência sobre isso. Mas eu entendo também que é importante, né? Quando você falou da sala vazia, eu pensei assim, a sala vazia é o papel onde eu vou escrever o que eu estou planejando. Porque ali naquele papel, ou a minha mente, né, no caso, para quem planeja, que não tem o hábito de escrever o planejamento, mas que planeja, né? Planeja na mente. A mente, naquela hora, naquele momento, é a sala vazia, né? Aí você vai colocando os objetos ali naquela sala, ou não, né? Vai colocando, assim, o educador musical é que tem essa missão, né, de ou limpar a sala, deixar algumas... A sala que eu digo é esse momento do planejamento, né? Então, eu vejo muito... O momento do planejamento como essa sala vazia que você vai usar, encher
ou esvaziar, ou limpar, ou deixar da maneira como você entende que vai ser interessante para aquela aula, para cumprir aquele objetivo daquela aula. E aí, pensando em salas vazias também, eu lembrei das salas de aula nas escolas, né? Nas nossas escolas brasileiras, né? As salas de aula, infelizmente, por falta de recursos, elas são vazias, né? Às vezes vazias, assim, eu dei aula numa escola que não tinha cadeira suficiente para os alunos. Eu chegava em casa, assim, em estado de pânico, sabe? Assim, eu tinha acabado de sair da faculdade, então, assim, não foi a minha primeira experiência como professora, mas foi a minha primeira experiência numa realidade daquela, né? E aí, muitas vezes os alunos tinham que ir em outra sala, ver se alguém tinha faltado, trazer a cadeira na cabeça para sentar na aula, né? Então, assim, essas salas de aula já estão tão vazias, né? Muitas vezes os professores de música chegam lá e não tem recurso nenhum, né? E aí tem que lidar com esse vazio mesmo, tem que ir para essa utilizar essas possibilidades mais viscerais, né, do corpo humano, mas não por escolha, né, mas porque é a única opção que tem para eles, né. Então, eu sou a favor que mantenha que você mantenha os objetos da mostra como uma lembrança da presença das possibilidades, mas eu enxergo muito dessa maneira, assim, de a gente lidar com isso, né? Dessa maneira de ter essa função, não é exatamente função a palavra, mas ter quase que esse poder, né? Também não sei se é essa palavra, mas o poder de ir lidando, mexendo com isso, com os recursos, como a gente bem entende, como a gente entende que vai ser importante para a construção do conhecimento musical. Né? Então, mantenha os bambolês que eu também. Eu mantenho, assim, porque como eu falei, né? Eu acredito muito nisso, que é o momento que as crianças têm de se expressar. E aí eu não quero. A verdade é essa, né? Eu falo isso assim, depois de alguns anos como, né, professora, pensando nessa abordagem de escuta e acolhida, e também hoje como musicoterapeuta, claro. O meu primeiro momento de encontro nunca é nada eu. Sempre o primeiro momento é a criança, né? Falando aqui mais para a infância, claro, né? Com adultos também, é o primeiro momento que eu me sento e converso, como faz a semana. Então, é um momento de escuta mesmo, que eu tento ter e tento também colher, né? Porque dependendo do que chega, e assim, eu espero que as pessoas entendam isso que eu falo, os professores, né? Espero que os professores e as professoras entendam. Hoje, eu não sou uma professora que venho com planejamentos fechados. Eu gosto de dizer que eu venho com um repertório de possibilidades. É isso que eu gosto. Entender que é um repertório de possibilidades. Que tem uma condução, claro, eu tenho uma condução que eu desenho, né? Eu tenho um plano que eu desenho para aquela pessoa ou para aquele grupo, ou, né? Então, eu desenho um plano. Pensando na escola regular, eu tenho um plano, eu tenho, vamos pensar assim, eu tenho um universo que eu quero que aquela turminha vai emergir naqueles, vamos supor, na época do infantil, né? Eu tenho esse universo. Claro que para a escola você tem que fazer planejamento, eu fiz, hoje não mais, né? Que eu não sou mais professora em escola regular, mas enquanto eu trabalhei, fazia o meu planejamento e tudo bonitinho, né, e tudo mais. Mas, assim, por trás desse planejamento, o que eu penso é isso, é esse universo musical que eu quero que essa criança explore, né? Que ela internalize, né? Que se torne, que ela se aproprie também. Porque se for um mundo, um planeta que ela não conhece, pronto, ele vai ser conhecido.
E tem os planetas que é conhecido dela, que inclusive eu quero que ela traga, os planetas que ela conhece, que ela vive, aí ela que vai apresentar para nós vamos. Então eu penso dessa forma. Então eu tenho um repertório, né? E às vezes, quando algo emerge, né? Eu lembro uma vez numa turminha de primeiro ano, eu fiz um primeiro momento com aquela turminha, e aí a conversa que nós tivemos, elas começaram a falar sobre brincadeiras no parque e tobogã. E eu lembro, isso é uma das aulas que eu guardo com muito carinho. Naquela hora eu disse, ai, peraí, eu vou trabalhar com eles, movimento melódico. E eu lembro que eu peguei essa partilha dessas crianças de escorregador, de toboágua, de parque aquático, e aquilo, naquela hora, se tornou a condução da minha aula. Vocês acreditam? Eu esqueci totalmente o que eu tinha planejado, porque eu achei aquilo assim tão vivo que aquela criança me deu de presente. Ela me deu aquele planejamento ali, tão lindo, que eu disse: olha que coisa maravilhosa, que aula maravilhosa que essa menina está me dando. Vamos trabalhar movimento melódico a partir. E aí a gente começou a desenhar esse tipo de escorregadores. E aí fizemos com a voz, com o corpo. Depois usamos os instrumentos. Aquela menininha, que eu lembro demais, me deu aquela aula de bandeja. E uma aula deliciosa. Mas se eu tivesse deixado a coroa do meu planejamento intocada, eu, professora, eu ia perder uma aula maravilhosa de presente. Verdade. Olha, A tem uma Suzana fez aqui um comentário. planejamento nunca dá certo, mas ele é importante para a nossa organização. Verdade. Assim, eu costumo dizer, pensar que quando eu estou planejando, que a relação entre o planejamento e a aula. As aulas são insurgentes, são rebeldes, né? Porque a gente é importante planejar, a Suzana lembrou bem, porque a gente se organiza, né? A gente não pode ficar à mercê do improviso, né? Assim, quando e não pode ir para a aula querendo improvisar sempre, né? Querendo chegar lá e a gente mesmo se sente, acho que não sei se para todas as pessoas, mas para algumas pessoas, e eu me sinto assim, dá um sentimento de insegurança. E eu me sinto não ter pensado, porque o planejamento é pensar sobre o que vai fazer, né? Mais do que escrever, é pensar o papel plano, né? Mas o planejamento é que eu entendo que é o mais importante, né? Você pensar sobre o que vai fazer. Eu entendo assim, como quando você vai comprar um presente para alguém que você gosta, você pensa naquela pessoa, né? Você pensa do que é que ela gosta. Ai, fulano, acho que não vai gostar disso, então, vai gostar. Essa é a cor preferida de fulano, né? Então, na aula, né, a gente que se afeiçoa muito rapidamente aos nossos alunos, a gente pensa, né, até como um gesto de amor, eu acho, né, assim, sobre o que vai, eu vou fazer isso, eles vão gostar de tal música, não sei o que, não sei o que, e a gente pensa e também sem perder a responsabilidade, o foco de que a gente está conduzindo, está mediando um processo de construção do De conhecimento, produção né? de conhecimento, exatamente. É um tijolinho, né? Sem perder esse foco, mas as aulas são rebeldes, né? Elas não se submetem totalmente aos planejamentos, né? Nunca, assim, eu não lembro de uma aula que tenha sido da forma como as meninas comentando aqui, eu falando e esquecendo de colocar. Mas eu não lembro, né, de nenhuma aula que tenha sido exatamente da maneira como eu escrevi no papel, né? Como não deu para seguir o plano totalmente, né? Realmente, como você falou, o pensamento principal ele de fato acontece, né?
Mas você leva e você faz aquilo acontecer, até porque está dentro de uma estrutura maior, né, de pensamento Uhum. sobre aquele processo de construção do conhecimento, mas a forma, né, os caminhos, eles às Eles vezes podem vão. mudar, né? Exatamente. A gente planeja, é o que eu falei, a gente tem um universo que a gente quer apresentar para essa criança, que ela internalize, que isso é a construção, né, do conhecimento, né, com professores de música, respeitando a idade, as habilidades. Então, nós pensamos nisso, estudamos isso, e isso nós chamamos, né, do planejamento, tudo. Dependendo do lugar, você tem que apresentar bem bonitinho e tudo, no formato, Papelzinho. né, o papelzinho e tudo, né, dependendo do lugar. Mas é muito importante essa coisa do repertório interno, professor ter, as saídas, né, os... Isso é O muito jogo de importante, cintura, né? O jogo né? de cintura. Que aí é o que eu digo, é o repertório interno, né? É a saída. Você, às vezes, você chega num lugar, num espaço que nada vai dar certo, acontece, nada vai E dar certo. ter flexibilidade, né? Construir essa postura flexível, né? Para você também não. Ai, meu Deus, e agora, meu plano? Né? Porque realmente tem situações que você, por exemplo, você pensou uma coisa que você vai precisar de energia elétrica. A aula inteira, toda, vai precisar. Aí falta energia. E aí? Você faz o quê? Né? Então, precisa ter flexibilidade e estar disposto a improvisar quando a aula pedir isso, né? Uhum. E Improvisar no assim, sentido da. e Pode falar. assim, essa coisa do planejamento, do plano mesmo, né, do documento, eu vejo algumas importâncias nele também. No sentido de registro, sabe? Registro tanto histórico mesmo, porque todos nós é uma história, né? É uma história. Então eu acho importante você registrar de alguma forma, mesmo que o lugar não peça, seja um caderno, você manter esse caderno de planejamento, né? Ou numa planilha que você faça. Eu acho que é importante também no sentido da tua história. É importante também, tem uma dimensão nessa coisa do planejamento que eu acho muito assim bonito, que é essa coisa do sonho, né? Porque quando a gente planeja, a gente está sonhando algo para alguém, né? A gente está sonhando junto com alguém. E aí a gente realiza o sonho, né? Então, é uma coisa tão gostosa realizar um sonho, no caso que é quando a gente alcança, né, aquele planejamento, quando a gente estrutura, eu não sei quantas aqui, professores ou professoras, já tiveram essa oportunidade de traçar que a gente chama de currículo, né? Uma matriz curricular para uma determinada escola, que é algo, inclusive, que é muito carente na área de música, né? Na área de educação musical escolar. Não é tão comum, mas é tão gostoso quando a gente se debruça. Eu lembro que o último lugar que eu trabalhei, escola, eu pude fazer isso, que foi para infantis. Foi para infantis, né? Era uma faixa etária que eu trabalhava de infantil. E foi tão gostoso poder, assim, olhar e fazer um desenho do que... Inclusive, essa escola, ela é uma escola que trabalhava dentro daqueles aspectos das inteligências múltiplas. Então, tinha todo esse diálogo com as outras inteligências. E foi tão bonito assim, foi um processo tão bonito poder desenhar e ó, essa criança quando ela chegar no primeiro ano, que no caso ela não estaria mais com esse plano que eu desenhei, mas ela ia chegar no primeiro ano, se for uma criança que passou o infantil todo na escola, ela iria chegar no primeiro ano com aquele universo, né, que nós planejamos conhecido, né? Ela conheceria aquele mundo específico, aqueles planetas específicos. Eu estou usando aqui essa analogia, né? Então, ela teria um conhecimento estruturado, né? Claro que respeitando, mais uma vez, as habilidades dela e o que ela é capaz de executar, de fazer, no sentido fisiológico, né? Então, isso é muito bonito.
você perceber que aquela criança alcançou, né? Ela chegou a um novo lugar. Então, isso é muito interessante. Ó, a Suzana colocou aqui, para mim, improvisar no presencial é muito mais fácil do que no virtual. Eita, mulher, é verdade. Essa conversa aí sobre as diferenças entre o presencial e o virtual, isso aí tem que ter mais 2 horas para conversar, né? Porque Suzana, né? Esse ano nós tivemos, né, Suzana, esse novo mundo aí. E como assim, como foi delicado, né, Suzana? Eu não tive a experiência da escola regular, Suzana, né? Que eu acho que você teve, muitos tiveram aqui, de conduzir durante mais de um ano várias turmas no virtual. Isso eu não tive. O máximo que eu tive foi projetos, né? Eu trabalhei com projetos, inclusive de outros lugares, porque como era virtual, eu pude trabalhar com projeto lá do Paraná, mas não era no contexto escolar, era um projeto extra, né? Contraturno, era outra história, né? Eu entrava no planejamento delas, inclusive, elas me passavam. Olha, Karine, era um trabalho diferente. Mas eu assim, pela minha experiência que eu tive, né, às vezes é um problema que dá numa mídia, é uma tecnologia, é um computador, essa coisa do híbrido, Suzana, né, que vocês também vivenciaram, o híbrido. Minha gente, todos os professores deveriam receber uma medalha, uma coroa, um mês de férias em Dubai. e detalhe, só essa utilização dessa palavra híbrido, né? Que já vinha sendo conhecida antes da pandemia de outra forma, um ensino que não é esse que como está sendo feito agora, né? Que foi feito por uma emergência mundial, né? Foi feita uma transposição do ensino virtual, do ensino presencial para o virtual, que não é exatamente um EAD, né? Aí depois inventaram de usar esse termo híbrido, que antes já vinha há muitos anos sendo usado de outra forma, né? Um ensino as atividades presenciais e as atividades virtuais se complementavam e colaboravam mutuamente entre si para alcançar os objetivos. E aí a gente tem um híbrido hoje bem, Nossa. como diz a Suzana, um horror, né, de fato, porque é apenas Crianças em casa e crianças na sala, né? Que o híbrido agora Exatamente. é isso. E a Suzana, e aqui eu vou compartilhar, porque como eu conheço a Suzana, Suzana teve ainda outro modelo, porque nesses híbridos surgiram vários modelos, Brena. A Suzana, ela, por na época ser risco, ela dava aula de casa, com crianças na sala e crianças em casa. Que eu digo aqui porque eu conheço a Suzana e sei do relato dela. Imagina, ela, a professora na casa, pela mídia, um auxiliar na sala com a turma que estava na sala e outras crianças, cada uma na sua casa. Então, esse híbrido também fez surgir, vamos supor, como tiveram híbridos, que às vezes era só as crianças que estavam em casa assistindo, não participavam. Já teve híbrido que tentou colocar as crianças de casa para interagir, colocou um data show, que eu até dei um workshop para a comunidade, que a Suzana esteve, que eu sugeri isso. Eu disse, olha, eu não estou na realidade como vocês estão, mas a minha sugestão é tentar ter um data show para as crianças da sala tentarem ver quem está em casa, né? Tentar. E aí eu, romanticamente, claro, que eu tenho essa consciência, como eu não enfrentei sala de aula como as meninas enfrentaram, eu falo que meninas, por causa das meninas da comunidade, que eu estive perto, eu tentei dar essa sugestão, né, para fazer com que quem está em casa visse quem está na sala e quem está na sala visse quem está em casa, para tentar jogar um com o outro, né, ter essa comunicação. Mas a Suzana foi uma que teve experiência muito particular, né, Suzana? Está dizendo aqui, muito difícil. Imagino. Brena,
A gente está Sim, chegando aí nos estamos, finalmente. estamos. É porque, é engraçado, né? Ontem teve um encontro sobre práticas percussivas no maracatu cearense. E aí tinha um aluno do Rio Grande do Sul conversando com a professora Caterine. Aí foi até 9 horas, né? Eu falei assim, esse povo do tambor gosta de conversar, né? Aí hoje eu estou pagando a língua, porque esse povo da educação musical também gosta, né? Se deixar, a gente costura e é muito aqui, viu? A gente fica. Mas A é isso. gente costura e é Obrigada por me muito. lembrar, né? Já, nos Não, é que eu digo, 19. eu estou lembrando aqui só para. E assim, os que vão assistir futuramente, como esse momento é um momento diferente do que vocês assistiram, né? A intenção não era trazer, repetir o conteúdo e aí tentar trazer uma conversa. Nós esperávamos, claro, a presença de vocês aqui para tirar dúvidas. Tivemos algumas aqui, algumas professoras conosco. Agradeço as que estiveram aqui. A Suzana e a Maria Cristina participaram, comentaram, eu agradeço. Então, eu tentei aqui trazer um pouco da minha história, vocês me conhecerem melhor, mas tentar conectar com algumas ações, né, e algumas maneiras de pensar sobre a educação musical. E eu espero que vocês que vão assistir depois aproveitem esse momento também. Quero deixar aqui as minhas redes sociais, caso vocês quiserem me procurar para conversar, para tirar alguma dúvida. Gente, eu estou disponível. É só você procurar Som na Caixa Vivências Musicais. Som na Caixa Vivências Musicais. Procura no Instagram, procura no Facebook, procura no YouTube, que você vai encontrar. E eu estou disponível para qualquer dúvida em relação ao material que vocês tiverem acesso nesse curso, os recursos, tá bem? Estou disponível para conversar com vocês, viu? Qualquer dúvida, Som na Caixa Vivências Musicais. Fiquem à vontade. E só gratidão por estar nesse festival tão bonito e essa ação tão. Mais uma ação, né? De tantas que a Casa de Valdedé, quem mora aqui em Fortaleza, sabe bem a importância dessa instituição para o campo das artes, campo de várias linguagens artísticas, audiovisual, música, né? Então, assim, é um trabalho espetacular, um espaço incrível. E quantos, vamos dizer assim, quantos músicos têm saído de lá, quantos futuros jornalistas, né, e cineastas e publicitários, porque é um trabalho muito bonito. Pelo menos essas duas linguagens, né, as linguagens que eu vejo assim muito fortes. Tem outras linguagens também lá, mas o audiovisual e a música, gente, na Casa de Valdedé, é um negócio assim, como diz, né? As pianistas que saem da Casa de Valdedé, minha gente, é uma coisa assim incrível. E os meninos do audiovisual também, é TV própria, é um negócio assim incrível. É verdade, né? Eu aproveito para agradecer em nome da Casa de Vovó Dedé, em nome do FIM, pelas suas palavras. E é verdade, sim, assim, eu estou aqui suspeita para falar, né? Mas é verdade, sim. E assim, nunca para de acontecer coisas, né? Agora tá surgindo aí outros projetos, né? Enfim, eu não sei se eu posso falar, deixar aqui, entregar, dar spoiler, mas tem muito. Maria Cristina aqui agradecendo. Eu agradeço também a participação das meninas com o tratamento carinhoso, né? Maria Cristina, Suzana, agradeço a participação de vocês. E agradeço a sua, Karine, assim, desde a sugestão de tema, que é um tema tão doce, né? Sons e palavras, o título, assim, para mim soa, me passa uma doçura no título, e uma temática super rica, né? Super interessante, assim, para formação de educadores musicais. Suzana, aqui agradecendo também. Beijo, Su. Beijo, E, a, Cristina. Obrigada, muito obrigada aí. e eu agradeço também pela sua disponibilidade em ter ido gravar as aulas, né? Atravessou a cidade
Agradeço também. Literalmente. Literalmente mesmo. E agradeço também pela sua disponibilidade para estar nesse momento agora, como a Maria Cristina ressaltou aqui, pela sua entrega, né? A sua disposição, né? Você se coloca totalmente disposta a conversar e a compartilhar as suas experiências, os seus conhecimentos, um gesto de generosidade, né? Então, eu agradeço e parabenizo também por todo esse trabalho que você entregou para nós, né? Para o FIME, para as pessoas que estão inscritas no curso e demais pessoas interessadas nessa temática. Aproveitem, gente, aproveitem, né? Façam o máximo que puderem de disciplinas, porque esse festival tá muito rico, né? Muito rico esse festival, gente. Assim, o virtual trouxe essas possibilidades também que a gente não pode negar. Veio a muita dor com essa pandemia, mas também vieram. Faz parte, né? A humanidade passa por momentos de crises, né? Onde nós passamos por mudanças, né? Isso é uma dinâmica da nossa existência aqui. Então, junto com essa crise terrível, tivemos essas ações incríveis e no sentido formativo, muito. Acho que o preconceito que nós tínhamos, né, com. Eu era uma que tinha muito preconceito e estava desconstruindo até, já estava nesse digital, confiando. Eu tateava no digital, mas ainda com um certo preconceito. E hoje estou com a comunidade, né, Suzana? Hoje estou com a comunidade. Dominando geral, né? Você falando, né? E eu pensando aqui, o ser humano é inevitavelmente criativo, né? Não tem como fugir da criatividade, né? Por mais que tentem podar a nossa criatividade às vezes, aí chega um momento assim e o ser humano consegue criar maneiras criativas, né? Maneiras novas de seguir em frente, né? Que é isso que a gente. E de brincar, porque o interessante é isso, né? Para nós que somos da educação musical, de continuar brincando. Tá aí a Suzana mesmo, que nós éramos do grupo do Irá, que foi um grupo que surgiu na pandemia para o Irá compartilhar formas de brincar, gente, pelo Zoom. Suzana, e como foi divertido, hein, Suzana, no início? A gente se divertia, aprendendo a brincar aqui, nas janelinhas, o Irá conduzindo. E que delícia foi. Eu tenho saudade daquele. Saudade entre aspas, né? Que eu não tenho muita saudade. Eu também. Como eu fiquei submersa no mestrado, né, assim, totalmente com foco na dissertação, eu acabei me afastando um pouco dessa vivência, né? Fiquei mais no mundo do pensamento. Então, beijão, Karine, foi ótimo, muito bom maravilhoso. conversar com você. Tu sabe que eu te quero bem demais. Eu também. Beijo. Viu? Beijão, E nós vamos a gente costurar, vamos continuar as costuras aí, né? Que vocês sabem. Vamos sim. De repente a gente Beijo, combina um Brena. cafezinho, um chazinho. Suzana, Cristina, obrigada. Um beijo para os que vão assistir, né? Os que vão assistir depois. Mais uma vez eu estou à disposição, viu, queridos? Para qualquer dúvida, é só me procurarem, tá bom? Tá bom, beijão, Karine. Tchau, Tchau, tchau. gente. E é isso, gente. Com essa alegria, com essa energia, a gente vai ficando por aqui, com esse encontro maravilhoso com a professora Karine. Espero que aproveitem, que vejam, revejam, com essa energia também, né? E é isso. Tudo de bom, abraço e até outra oportunidade.